tem gente se fazendo a maquiagem, outras fazendo selfie. A Doroteia também está há muitos anos nesse negócio, né? Eu sou fundadora. Olha, junto com a Nair. A minha vida é cantar. A mata inteira fica muda ao seu cantar, tudo se cala para ouvir sua canção. E assim vai. Parabéns, olha, sucesso no espetáculo. Muito obrigada. E a sua mãe foi fundadora, né? Teve uma época que nós estávamos 3 gerações cantando. A mãe, eu, nosso Fábio e o neto, que era o Leonardo. Isso aí, me lembro. 40 e poucos anos, hein? É coisa. O coral da SCAR iniciou suas atividades em 1974, se preparando para o centenário de Jaraguá do Sul. E muitos vieram do coral da Igreja Católica e do coral da Igreja Evangélica. Na época eram maestros o pastor Schwanz e o pastor Krieger. Faziam seus ensaios na igreja evangélica. E em dezembro nós fizemos a nossa primeira apresentação, que foi um sucesso no antigo Cine Jaraguá. Casa lotada, o pessoal aplaudiu e no outro dia não se falava em outra coisa do que a apresentação do coral. Porque na época a cidade era pequena, todo mundo se conhecia, então todo mundo comentou aquela apresentação. No centenário de Jaraguá, já 74, 75, 76, a SCAR ela já desempenha um papel fundamental em todos os festejos culturais da cidade. Na época, o prefeito Eugênio Estreba designou a Sociedade de Cultura Artística para cuidar de todas as comemorações desse período do centenário. No centenário, cantamos o hino de Jaraguá a 4 vozes, porque, na verdade, ele era só uníssono, né? A Melara fez o arranjo de 4 vozes, nós cantamos o hino. Eu já fazia, sabe, mas não muito, arranjo. Esse lado de Jaraguá me trouxe essa vontade para trazer para eles cantarem, e eles cantaram. Até que depois os 2 pastores desistiram e o Ricardo Feldes assumiu. Daí eu fiquei regendo esse coral durante 2 anos. Com a minha saída foi que entrou o maestro Melara. Aí nós viemos ensaiar aqui onde era o Banco Inco, mas aí tinha que levar o piano lá. Então teve que contratar um guincho para pegar o piano e levar lá para cima. Aí o Kolbach ligou, olha, eu vou precisar do lugar. E daí nós fomos para o colégio da Divina Providência. Tinha um piano lá, o piano. Aí nós mandamos reformar a sala, o piano e tal. De repente, a irmã chegou lá na minha loja. Pois é, Silas Naster. Vamos começar a usar de novo a sala. Recém nós tínhamos mandado fazer. Bem, para onde nós vamos? Nós fomos para uma casa que era dos pais do Vicente Donini. Aí, perto do Lar das Flores. Tem uma casa ali, daí ele funcionou a escola de música da SCAR e nós também tínhamos lugar para ensaiar. Mas era pequenininha, apertada, era uma casa, nós ensaiávamos num quartinho, todos eles lá dentro, juntinho, o piano e nós todos ali apertadinhos. Então ela foi numa porção de lugares e no fim nós acabamos no SESI. Até que depois fomos para a Rua Amazonas, né? Muito legal. Aí foi uma maravilha, sede própria. E tinha um maestro que continuou com a gente, o Luiz Fernando Melara. Eu vinha de automóvel de Joinville para Jaraguá, sabe? Vinha e voltava. Fui professor de teoria musical e eu acho que de piano um pouquinho, um ou outro aluno só.
Aristeu Klein. Ficou com uns anos conosco também. Na época a gente divulgava só por rádio. Vinha entrevistar a gente, falar sobre o coral e etc. O pessoal do jornal e a gente fazia questão também de mandar, ligar para eles, olha, nós vamos ter a apresentação assim, nós vamos viajar para tal lugar. Então, a gente queria divulgar mesmo, né? A sociedade, né? Mas o coral também cantou na pedra fundamental desse prédio aqui. Campos abertos em flor, da indústria todo o vapor. Tinha um ranchinho ali assim, organizamos, trouxemos o coral. Naquela época nós estávamos em menos pessoas no coral, acho que estava só em 30 e poucos. O coral cantando e tudo gravado e... Se lembrasse do churrasco e não lembrasse da música, aí seria feio. A que mais marcou, eu acho que para o coral todo, foi a primeira apresentação aqui, na SCAR. Foi um alto de Natal. Não tinha poltronas. Era tudo, isso era só concreto, estava ainda para terminar o Teatro Grande, entendeu? E foi aqui a apresentação. Aí nós trouxemos todas aquelas cadeiras para cá, colocamos tudo aqui. Foi feito um palco provisório aqui, onde a gente se apresentou. Estava lotado. O Alto de Natal belíssimo, né? Foi todo mundo saiu chorando daqui, né? Foi um espetáculo assim que marcou bastante, porque ninguém acreditava que iria acontecer, né? Então aquilo lá foi uma coisa que marcou pelo esforço. Por tudo que foi feito. Fazia bastante viagens. A gente cantava, apresentava na Liga Alto Uruguai, que englobava os três estados do sul aqui, com mais de 100 corais. E nós ficamos sócios da Liga. E todo ano nós íamos para onde tinha o encontro dos corais para concorrer, né? Tirávamos primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Nós já estávamos na classe A. Então a prefeitura dava o ônibus e os coralistas pagavam a sua despesa lá, com comida, com hotel. Devia ter uns seus 40, 50 vozes também na época. Então a gente via a vibração do povo, né? Os caras lá assistindo 7, 8, 10 corais. É maravilha, uma coisa espetacular. Só música. E depois à noite tinha festa mesmo, que era o jantar, né? Estávamos num estrado desse, todo o grupo lá posicionado para cantar a música, nós ia cantar a banda. Como o estrado era longo, ele fazia isso aqui, e foi colocado um cabo de vassoura atrás, para segurar. Quando o mestre começou a fazer assim, eu só escutei aquele BUM! Eu olhei para trás, pro lado, o coralista não estava mais aí, aquele coralista. Olhei, aquele cabo de vassoura soltou, ele se desequilibrou, caiu para trás. E isso aí acabou a apresentação toda, porque ninguém mais conseguia cantar, né? A sorte, ele não se machucou, mas só que todo mundo começou a rir, não tinha mais quem cantasse. Isso aí foi o máximo, né? Quando o coral fez aos 35 anos, a gente fez aqui em Jaraguá esse encontro de corais da Liga. E eu acho que foi a última participação nossa na Liga, que depois a Liga também foi enfraquecendo, e essa Liga hoje não existe mais, a Liga dos Corais. É custo, é ônibus, é estadia, é um monte de coisa, então... Um pequenino grão de areia. Mas a inauguração também foi muito, olha, foi... Cada vez a gente praticamente chorava, porque, né, toda noite uma emoção. Foi uma batalha, né?
por causa dos ensaios. Porque nós, como cantamos no coral, nós nunca, durante os ensaios, fizemos o espetáculo inteiro. Um dia ele ensaiava a orquestra, outro dia ele ensaiava o coral, outro dia o pessoal da outra coisa. Então a gente não sabia o que ia acontecer. Foi juntado os dois corais para dar o volume de voz, que foi quase 100 vozes na época ali. Porque senão, com a grande orquestra, a filarmônica ali, não ia nem aparecer, se fosse só o nosso coral com poucas vozes, né? E depois a gente tinha, né, tudo aqui certinho, os bastidores, os camarins. Olha, aquilo foi assim uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Um alto de Natal que a gente trouxe para cá um grupo de acordeão, de reis, aquilo também foi muito interessante, muito legal, muito bacana. O coral, ele tem muito altos e baixos. Na época de 84, ele estava no auge do coral. Bastante vozes. Daí de 2000 até 2008 ele deu uma decaída. O coral quase morreu. Isso para mim ia doer muito, porque tantos anos à frente e tudo, e de repente ver uma coisa dessa se extinguir assim por falta de maestro, de coralistas, etc. e tal, aquilo foi assim que marcou bastante, fiquei sentida. Foi quando eu assumi a presidência ali, que o coral estava com 17, 18 vozes ali. Eu achei que não ia conseguir, porque quando é assim, o grupo todo desanima. A sorte que ficou a Nair para me ajudar ainda, que me incentivou bastante. Então começamos a fazer um trabalho, a gente contratou primeiro a Denise. Na época, a maestrina Denise, sentindo uma necessidade de agregar mais alguma pessoa que pudesse ajudá-la nos ensaios, entrou em contato comigo. Eu ficaria com os naipes masculinos e ela passaria os femininos, e a gente conseguiria muito tempo nesses ensaios, ganhar muito tempo para as apresentações. Aconteceu que em 2010 a Denise não pôde continuar, e aí o Elcio chegou para mim, nosso presidente do coral, final de 2010. Vanderly, tu vai ter que assumir o coro. Vamos fazer o seguinte, tu fica até nós encontrarmos outro maestro então. Mas já sabendo que não ia procurar outro maestro. Ele foi indo, fomos dando apoio para ele. Eu lembro que nós éramos em 22 cantores apenas. Isso me deixou, por um lado, um pouco mais tranquilo, porque eu sabia que eu podia trabalhar no início um repertório não tão elaborado, um repertório mais simples, mas que fosse de qualidade. Glória, 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 glória. Em 2014, nos 40 anos do coral, foi um desafio muito grande, porque a gente quis trazer todo um resgate, uma história da história do coral. Então a gente trouxe todos os maestros desde a época de 74, conseguimos reunir todos eles aqui, que cada um regeu uma música. Trouxemos todos os presidentes que participaram nesse tempo todo aí, de 74 para cá. O pastor Schwantz, o pastor Krieger, né? E isso assim foi emocionante. E cantamos a música que eles regeram na época. O pastor Krieger contou para mim depois que ele regia em casa, com a cadeira, para dar as entradas. Ele tinha a partitura que a gente mandou para ele tudo, e ele ensaiava em casa assim, sozinho. Quem via disse que era louco, ele ensaiando ali a música, porque já fazia tantos anos que ele não... Foi emocionante, foi uma emoção muito grande, sim, revê-los. Fizemos uma campanha naquele ano, um ano anterior, para termos mais cantores para aquele evento. Isso funcionou muito bem. Naquele evento nós tivemos 55 cantores. Esse concerto deixou um legado futuro que a gente nem imaginava. Foi um concerto no Grande Teatro, com pompas e circunstâncias, com tudo que tinha direito, o que o teatro disponibilizava. Gravou,
Mas no outro ano a gente sentiu, não, agora estamos no caminho do grande teatro, do show, do espetáculo. Isso vem acontecendo de lá para cá, todo ano, em uma oportunidade, com tudo que a SCAR pode oferecer para o coral. A tendência hoje é tu partir mais para o espetáculo. Só que são poucos os que têm condições de fazer isso. Esse teatro todo aqui, com toda a estrutura de luz, som e técnicos e o que precisar, a gente tem isso à nossa disposição. Tem o diretor, vai te auxiliar, dizer, faz isso, não faz aquilo, isso vai ficar legal, isso não vai. E não tem mais volta. Depois que tu começa a fazer um negócio desse, já quando começa a se pensar no espetáculo, tu já vai pensar que vai ter que ter dança aqui, vai ter que ter um passinho ali, vai ter que ter a expressão corporal, é tudo junto. E isso libera a gente assim para cantar melhor, para se soltar. E isso é a diferença muito grande. Esse é o grande diferencial, porque essa evolução do coral, ou dos corais, que é o espetáculo no todo, não só na música. Claro, o foco é o coral, com suas vozes, com os temas sendo trazidos através do canto. Mas eu acho que a gente pode agregar muitas outras situações, cenográficas principalmente. Em pensar de que eu consigo colocar músicas como Forró no Escuro, música com uma energia total, assim, de um forró, sendo cantadas por pessoas de 70 anos, de origem alemã. Cada melodia que a gente canta é uma renovação da vida. Isso não é uma coisa linda? Da gente conseguir agregar a música e essas pessoas gostam de cantar? Todo mundo tem o seu gosto, mas depois que a coisa está pronta, a recompensa em ver que essas pessoas se abraçam depois dos concertos, essa coisa humana de saírem juntos para uma lanchonete depois do ensaio, se confraternizarem. Eu acho que isso é tudo de bom. Não é só 2 horas de ensaio, aquilo é muito mais que isso. A música faz muito bem. Então, se você tem aptidão, tem esse dom de cantar, participe de algum coral. Além de tu gostar de cantar, ela te faz bem pro coração, a música. Tu chega aqui às vezes estressado do dia do trabalho, tu sai leve. Quem canta, os males espanta. Isso, poeta, Batista